boa vida, como que você está? Desejo que você esteja bem, ou fazendo movimento para que isso aconteça. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema, o olhar terapêutico. Esse é um tema que me é muito caro, um tema que eu passei por anos da minha vida desenvolvendo, trabalhando, e entendo que ainda tenho algumas oitavas para subir. Eu quero falar sobre o olhar terapêutico e, apesar de eu ser terapêutica, eu quero que essa fala, esse nosso encontro aqui, de alguma forma, ele aconteça no seu olhar também consigo, considerando que para você é terapêutico, isto é, o que para você pode te levar para uma nova realidade, você contribui, favorece em você a autocura. Eu tenho, em muitos casos, e falado muito por aqui nos processos terapêuticos, sobre a forma com a qual muitas pessoas chegam aqui. Geralmente, há uma tendência de falar sobre o assunto, de relatar pessoas, de contar o que aconteceu. A nossa ânsia ou até ansiedade em resolver as coisas e ficar livre dos incômodos é tão grande que acontece muito mais uma tendência ao que não é terapêutico do que ao que é terapêutico. Na visão, nesse olhar que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês, o ficar contando as histórias e até um desabafo, falar sobre as pessoas, o que cada um fez, falar sobre os cenários, ele acontece de tal forma que há uma transferência de responsabilidade. Transfiro para alguém o que aconteceu. Eu tiro de mim a possibilidade de assumir a autoria da minha própria vida. Digo para você que isso é uma faca de dois gumes, porque assim como o outro é responsável pelo que aconteceu, o que eu não gostei, o que não me favoreceu, enfim, de várias formas a gente pode fazer essa leitura, o outro também tem poder de fazer acontecer a minha vida mais do que eu mesma. Então precisamos chegar, e o convite aqui hoje é para a gente reler e rever isso. A terapia ou o olhar terapêutico ele acontece quando há uma disponibilidade de desenvolver uma consciência terapêutica. Nós vamos falar aqui um pouco das quatro etapas dessa consciência terapêutica para a gente se autolocalizar. Mas, num olhar terapêutico, a primeira mudança que é importante se fazer é falar na primeira pessoa do singular, é falar dos seus incômodos, do que está dificultado para você em relação ao que você está vivendo, o cenário que você está, inclusive trazer mais sobre os sentires. Isso tudo é muito terapêutico. Isso favorece porque abre canais, possibilidades de processamento do que está em acúmulo dominante, e aí um novo ganha oportunidade de se instalar, um novo olhar, uma nova realidade. Vamos falar de como que essas etapas acontecem. Mas aqui a primeira coisa é relatar na primeira pessoa do singular. Por exemplo, na minha escuta de fulano, eu senti, percebi, me incomodei com isso, aquilo outro. Eu tenho ficado extremamente incomodada toda vez que eu ouço tal fala, ou eu sou submetida a tal comportamento. Tudo isso é terapêutico, você está falando de você. E aqui, o único que nós podemos mudar somos nós mesmos. Tudo isso é terapêutico. Quando há uma tendência a desabafo, a contato externo, o primeiro grande chamado
das minhas vias que regem o meu trabalho é que eu o corte e convide a pessoa a falar de si. Que daquela forma que está falando pode até avolumar mais, mas é muito difícil chegar numa ressignificação do cenário. Outro ponto que eu quero trazer é a posição do corpo. Eu fiz há algum tempo uma grande mudança lá na sala, porque eu começava a conversar com as pessoas, dependendo da terapia, na posição até deitada. Mas olha, a posição que favorece a autopercepção e essa mudança a partir de si para novas realidades é a posição sentada. Não é lótus, é sentado. Então é aquela posição onde a gente apoia os pés no chão, onde a gente vê esses pés realmente apoiados, com uma angulação do corpo de 90 graus de joelhos, de quadris. Essa posição que a maior parte de nós trabalha é a posição que mais desenvolve a autopercepção e a capacidade de reconhecer o que está sentindo. Eu fiz essa mudança por aqui, então as nossas conversas, as nossas terapêuticas, elas acontecem toda agora sentada, porque é a postura do corpo que mais favorece. Então, se você está conversando com você, uma conversa terapêutica, se leve para a posição que é sentado. Existe uma tendência a fazer uma posição deitada. Então, por exemplo, algumas técnicas terapêuticas, elas são aplicadas com a pessoa deitada. Já tem uma outra vibração, que já é uma busca de uma receptividade, da maleabilidade. Então, para as conversas onde que a, o objetivo é desenvolver uma consciência desse oportunidade de estar na posição sentado. Vamos lá para o desenvolvimento das etapas, quem sabe favorece aí para você. No processo terapêutico, no olhar terapêutico, eu penso, eu entendo que o que é mais desenvolvido, a nossa prioridade, é uma consciência terapêutica. E ela acontece em 4 estágios, essa consciência, o desenvolvimento dela. O primeiro estágio é a aceitação, que o que foi vivido é possível ser vivido. Muitas vezes há uma negação. O sofrimento, ele acontece muito mais, eu quero colocar nesse lugar, pelos conceitos do que pela experiência em si. Eu digo que se for experimentado, se há registros, é processável pelo psiquismo. Mas se não foi, se vive em torno de conceitos, é improcessável, ele não tem recursos de processamento para isso. Então, eu colocar aquela história, o cenário como irreal, surreal, nenhum ser humano poderia viver isso não poderia ter acontecido para mim, comigo, para mim, ou eu estando, fazendo parte, enfim, é o primeiro ponto. A aceitação, ela já constrói uma ponte de cura, de autocura. Então, a primeira coisa é deixar de carimbar o que foi vivido como bom, ruim, para o meu nível, para o que eu desenvolvi, para onde eu estou, isso não poderia ter acontecido comigo? Pode, tudo pode. Assim como a gente também pode ter o direito de renovar, de reconstruir, de recriar. Mas a primeira coisa é a aceitação frente a. Quando a gente aceita, a gente já se dá a oportunidade de sair do estar fadado, de ser consequência do que a gente viveu, e a gente já se coloca numa situação onde a gente começa a apreciar. Isso que começa a unir, começa a desenvolver a consciência daquilo, do que foi vivido, da realidade que você está.
E isso, a aceitação, já é aí, se a gente for quantificar, 50% do caminho. Então, o que a aceitação faz é criar um solo fértil. Está longe de ser a nova realidade. A consciência terapêutica, o passo que leva para a construção de uma nova realidade. A gente tem 50% aí do caminho andado. No segundo estágio, eu começo a busca, é que eu veja, reveja, rememore ações, comportamentos, respostas, atuações que me levaram a esse caminho, que me levaram a viver aquilo. Então, o que que eu abri mão, o que que eu não falei, ou o que eu falei demais, o poder que eu dei ao outro, deixa esse caminhão passar. O poder que eu dei a outro em relação a isso. Eu não atuei, eu atuei. Qual foi minha participação? Ela foi consciente, ela foi ativa, ela foi sem coragem, ela foi sem iniciativa. Então, perceber quais são as suas ações. E eu vejo como uma ação também não fazer nada, é uma escolha. É uma inércia, mas ela é uma ação que levou a esse caminho. Então, a aceitação somada a eu rever quais ações me levaram lá, eu chego a 80% dessa consciência terapêutica que é resolutivo, que constrói uma nova realidade. O terceiro estágio é a oportunidade de eu praticar a ação de rebobinar a fita. Então, eu vi o que eu vivi, eu vi o que construí, e agora eu começo ao refazimento. Não, então eu vou fazer diferente. Vou falar diferente, vou me portar diferente, vou traçar meus próprios contornos, que é o reconhecimento de si, o que dá conta, da própria natureza. Enfim, são vários caminhos para isso. Mas eu começo a refazer. E eu preciso refazer. Eu posso representar aquilo que eu estou vivendo, que eu não vivi, falar de alguma forma, riscar um papel, gritar, fazer um gesto, uma mímica. Aqui no refazimento não é só no mental. Eu preciso representar. E é isso que torna aquilo que está parado, que está acomodado, energia de novo. E aí eu gasto com o trabalho, fazendo algo com isso. E no meu quarto estágio, então nesse terceiro estágio eu alcanço 90% do caminho. No meu quarto, aí já é a inspiração que toma conta de mim, não havendo a necessidade mais de pensar. Então eu paro, saio da racionalização e agora é uma inspiração que chega e é incrível. Se eu fui por esse caminho, por essa terapêutica, acontece. A ficha que cai ou a ficha que sobe, como dizem, mas de alguma forma isso desperta. Eu ganho tônus, eu ganho presença, e essa inspiração que é inerente, ela se instala, ela é alcançada, ela chega. Com tudo isso, eu quero trazer para vocês hoje aqui, compartilhar, na verdade, com vocês, que o olhar terapêutico, ele é um olhar que facilita a sua saída de um ponto e ida para outro, a recriação, a ressignificação. A tendência em se justificar, eu fiz isso por causa daquilo, daquele outro, o outro fez isso, porque é tirar de si a oportunidade de refazer, de se levar para um novo lugar. Pensa sobre isso, sobre o olhar terapêutico. Aqui é sim praticado, aqui é assim ensinado, orientado, porque as pessoas elas vão aprendendo a processar os próprios conteúdos.
ao meu olhar, é maravilhoso você ter uma terapeuta, um terapeuta, alguém que possa te ajudar a clarear os conteúdos. E é mais fácil mesmo para o outro. E se o outro é profissional, quando a gente se coloca disponível para estudar sobre isso, para viver isso, é maravilhoso ter essa ajuda. Mas é também muito importante que a gente vá construindo uma nova forma de lidar com as realidades que nós criamos. Porque somos autores da própria vida. E o outro, eu, por exemplo, terapeuta, assim como a minha terapeuta, o meu terapeuta, eles favorecem, mas eles não podem fazer por mim. Essa é uma lei da vida, a lei do livre-arbítrio. E quando a gente chega na nossa verdade, independente se é boa, se é ruim, se é qualificável ou não, enfim, a verdade pessoal por si só te protege. Então, o primeiro passo, aceita que aquilo que está sendo vivido, isso não vai nos diminuir, não vai nos aumentar, não vai nos trazer a falta de merecimento, nem nada disso. É só um dos estágios da conquista da consciência terapêutica. Tomara que você tenha gostado. Se gostou, faça circular esse vídeo, comenta aqui sobre qual assunto ou quais assuntos você gostaria que eu viesse aqui para esse bate-papo. Um beijo, até